Caminham e não se cansam. Engraçado, né? A gente lendo essa palavra aqui, a impressão que dá é que não acontece isso com a gente, né? Mas acontece, viu? É que nós temos as estações. Como a gente tem as estações do ano, que é primavera, outono, inverno, e o outro é? Esqueci. Verão, isso. Então, como tem essas 4 estações, também tem essas 4 estações na nossa vida. Tem os nossos altos e baixos, a gente tem fases da nossa vida. E tem uma fase da nossa vida que é só luta. E aí, quando tá essa luta, parece que esse versículo ele não se encaixa. Parece que Deus ele não está renovando as nossas forças. E parece que a gente está se cansando e não está voando como águia. Parece que a gente está andando como uma galinha olhando só para baixo. Por causa da situação difícil. Mas não se preocupa. Eu tenho uma boa notícia para você. Isso vai passar. Deus, ele está forjando o meu e o seu caráter para a obra dele, para sair um perfeito louvor da sua vida. Tem algo em você que não está sintonizado com o propósito perfeito de Deus. Então ele dá uma apertada, sabe? Ele dá uma apertada e essa apertada dói, faz a gente chorar. Mas ele garante na palavra dele que ele vai renovar as nossas forças. Se a gente esperar nele, acreditar, confiar nele, depositar nossa confiança nele, ele está dizendo na palavra dele que ele vai renovar as nossas forças quando nós clamarmos para ele. Senhor, renova as minhas forças, porque eu estou abatida. Eu estou como um soldado ferido. E ele vai enviar esse socorro para você. Você vai sentir esse renovo do Senhor. E ele também vai fazer a gente voar como águia. Você conhece a águia? A águia, ela voa tão alto, que quando vem uma tempestade, ela enfrenta a tempestade, ela atravessa a nuvem, e aí ela vai lá para cima das nuvens e ela vê o sol. Mas ela enfrenta a tempestade, ela não foge, ela enfrenta a tempestade. Depois, quando ela atravessa essa nuvem de tempestade, ela alcança um lugar que ela voa, ela paira, e ela sente aquele sol. E é isso que Deus vai fazer hoje na minha vida e na sua vida. E essa palavra é uma palavra que é para te renovar hoje. Eu quero que Jesus venha renovar a sua vida hoje. Amém? Que venha renovar a nossa vida. Que Ele venha ser presente. Porque a presença dEle é o que mais é importante. Tem muitas pessoas esquecendo da presença do Senhor. Fazendo coisas por conta própria. Mas não faça. Peça, consulta ao Senhor o que você deve fazer. Porque você vai ser bem sucedido em tudo que você for fazer na sua vida, quando você tem o Senhor. Amém? E hoje, nós estamos aqui, vocês desculpa, de novo, a gente entrou atrasado no programa, tá? Esse Mulher em Ação, porque nós fizemos nós tivemos uma evolução aqui de melhorar a internet, para a melhor comunidade do programa e de você que está assistindo. E como toda evolução, ela passa por uma fase de adaptação, essa adaptação é igual a nossa vida, entendeu? Ela dá uma doída, ela dá uma mexida, ela desconcerta tudo. E aí depois coloca tudo no lugar. Essa adaptação que a gente está fazendo aqui, ela está fazendo isso. Ela está mexendo com tudo aqui. Mas não se preocupa não, é para melhorar, viu? Tudo que é mexido, sirva como exemplo para você. Tudo que é mexido na sua vida é para tirar da zona de conforto que você está vivendo. Porque Deus tem algo melhor lá na frente. E Ele precisa tirar você dessa zona de conforto. É assim aqui na Shalom, tá? Mas a gente vai continuar o programa aqui com sucesso maior ainda, amém? E hoje eu estou com 2 convidadas profissionais aqui. Uma que é doutora, tá? Doutora Margarete. A outra é a Meire, que ela é consultora de capacitação de recursos, tá? Elas são minhas convidadas de hoje e nós vamos falar sobre dependência química. A Margarete, ela é doutora em dependência química e ela também é assistente social. Ela atua como professora em faculdade e em escola técnica. Nós vamos falar com uma pessoa aqui, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem e até o que vocês não quiserem, vocês podem perguntar. Que ela vai responder, porque a gente está com uma doutora aqui, amém? E nós estamos também com a Meire, que é consultora de recursos, que ela também vai falar desse apoio que ela dá para a Margarete lá, para o trabalho dela,
nessas clínicas de recuperação. E a gente vai aprender com elas hoje, amém? Meire, Margarete, bem-vinda aqui ao nosso programa, tá? Desculpa aí o atraso, desculpa aí a confusão. Imagina, obrigada, é uma alegria muito grande. Tem que ligar, eu acho. Tá certo? Tá ligado? É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, viu? Fiquei Amém. muito feliz e agradeço muito o convite. Obrigada por ter aceitado, porque a gente sabe que a sua agenda é bem apertada, né? Bastante. Bastante, e você deu um jeitinho aí, né? Fez Pois é. um remanejamento aí, né? Vamos colaborar aí, vamos ver o que dá, né? Podem perguntar à vontade, vamos fazer, né? Espero que a gente consiga ajudar a esclarecer um pouquinho Com de um tema certeza. tão importante e que, por sinal, infelizmente, hoje na sociedade, a dependência química já não é mais considerada uma epidemia, é uma pandemia, que já é uma epidemia generalizada, infelizmente. Pandemia é uma epidemia generalizada. Infelizmente, então, realmente, é um problema muito atual, que realmente tem sido um problema muito sério, tanto dos poderes públicos, da sociedade como um todo, e principalmente da família, né? E muitas vezes a família não sabe como lidar com a situação, né? É um tema que muitas vezes dói, né, de tocar no assunto. Dói. Então, é preciso realmente esclarecer e ter um pouquinho de conhecimento. Conhecendo o assunto, a gente consegue lidar melhor com a situação. E é engraçado que a gente vê que as pessoas elas são muito leigas nesse assunto e elas não sabem lidar com uma situação de uma pessoa que está vivendo dentro da sua casa, que está usando uma droga e ela não sabe lidar com a situação e ela acaba tomando atitudes diferentes do que ensina lá na clínica, né? Exatamente. Ela vai, tipo assim, ela tem que ir a contramão. Exatamente. Não é isso? Existe um fenômeno que a gente chama de negação. Muitas vezes, para o próprio dependente químico e para a família, muitas vezes é mais fácil negar a situação do que admitir, porque acaba sendo doloroso, tanto para a família quanto para o dependente químico, assumir que eu estou dependente, eu estou vivenciando essa situação. Então, acaba existindo um muro muito grande, né? E o fato de negar, muitas vezes, eu acabo facilitando a situação, achando que estou ajudando. E, na verdade, eu estou contribuindo para que essa dependência perdure cada vez mais. Infelizmente. É verdade. Então, nós vamos esclarecer hoje para as pessoas que estão nos assistindo sobre isso. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, o que é dependência química? Eu gostaria que você explicasse muito claramente para as pessoas que estão assistindo, para elas terem uma ideia. É um assunto muito amplo, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para que o público possa entender. Assim, né, é um assunto muito abrangente, mas vamos certo. lá. A dependência química é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica e fatal. Então, é muito sério, é uma doença. E muitas pessoas perguntam, existe hoje ainda um estigma na sociedade que diz, nossa, aquele é sem vergonha, ele para quando ele quiser. Não, isso não é verdade. É uma doença mesmo séria, compulsiva e fatal. Eu vou explicar, por exemplo, como que a gente consegue entender. Vamos partir da adolescência, tá? O adolescente, nós pais temos que estar preparados porque vai existir um momento da experimentação. Quando existe esse momento de experimentação, existem duas situações. Ou o adolescente, vamos partir do adolescente, ou o adolescente vai sentir uma sensação extremamente maravilhosa, um êxtase, né? Um certo de tímido, ele passa a ser bastante elétrico e assim comunicativo. Há uma mudança de personalidade quando existe a experimentação. Esse adolescente, a partir do momento que nesse contato, ele tem esse, digamos assim, esse prazer, ele não vai ficar na experimentação. Ele passa para o uso, do uso ele passa para o abuso, e do abuso ele vai se tornar um dependente químico. Como que esse processo ocorre? Existe uma química que é instalada no cérebro, porque o nosso organismo, assim, de uma forma bem simples, existe o processo de metabolização. Quando consumimos qualquer produto químico, né, qualquer coisa que seja mal para o nosso organismo, digamos assim, o nosso organismo ele age de forma a colocar isso para fora, de alguma forma ou de outra, seja pelo suor, pela urina, enfim. No caso, quando eu começo no uso e no abuso do álcool, principalmente das drogas, acaba que o meu organismo ele não consegue mais expelir
essa química do meu corpo. E acaba sendo uma constância no meu cérebro. A partir do momento que essa química passa diversas vezes no meu cérebro, passa a fazer parte do meu organismo, e o meu cérebro passa a conviver com essa substância química, será desenvolvido no meu cérebro uma outra substância. Essa substância tem o nome de tetrahidroisoquinolina. Nossa. Esse nome, esse palavrão, é o nome da química instalada no cérebro. A partir do momento que existe essa química instalada no cérebro, eu já sou dependente químico, eu vou estar dependente dessa substância que um dia comecei a consumir por prazer e agora eu vou precisar consumir para manter essa química no meu cérebro. E eu serei dependente para o resto da minha vida. Né? Não existe ex-dependente químico, existe dependente químico em recuperação. Em recuperação. Uma vez que ele estiver sóbrio, quando existir de novo o experimentar, novamente será ativada essa química no cérebro e toda a dependência, a fissura e o desejo do uso volta assim 4 vezes pior. Essa é célula que fala? É uma química, É uma né? química. Uma química Esse palavrão aí que você disse, Isso. esse palavrão aí, ele é instalado no cérebro? Exatamente. Então ele não existia. Ele é instalado e tem um agravante, né? Uma vez instalado no cérebro, né, de acordo que já é devido à dependência química, nós já tivemos experimentos mesmo comprovados cientificamente que uma vez que o indivíduo tem essa química instalada no cérebro, até a quinta geração vai nascer com essa química instalada no cérebro. Olha só. E a partir do momento que existirá a experimentação, é ativada, digamos assim, essa química no cérebro, o que faz com que, se a pessoa continuar no uso, ela certamente será um dependente químico. Por isso, comprovadamente, estamos falando de uma doença séria, compulsiva e fatal. Olha só, gente, tá vendo, gente, como é sério esse negócio? Então, se um pai e uma mãe usam, o filho vai nascer com esse problema, então, com essa célula aí. A predisposição, sim. Geneticamente falando, comprovadamente falando, até quinta geração. Meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, meu tetraneto, quando experimentar, se ele continuar no uso, ele poderá se tornar, sim, um dependente químico. É engraçado, tem uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor visita a iniquidade do pai e da mãe até a 4ª geração. Quer dizer, 4ª geração, tem a geração dele mais 4 gerações. Então, dá 5 gerações. Exatamente. Então você vê que Deus ele é fiel até na palavra dele, né? Amém. Então, exatamente fazendo essa associação agora. Agora há pouco, geração. Porque Deus ele visita a iniquidade, as pessoas falam assim, nossa, mas o filho não tem culpa, mas o neto não tem culpa, o bisneto não tem culpa. Nossa, esse Deus é caso. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai na igreja, fala muito sobre isso, sobre a consequência, né? De visitação da iniquidade, dos filhos, dos netos e coisa e tal. Mas não é uma consequência mesmo, como a própria ciência está dizendo isso. Sim, aí. Exatamente. Porque foi implantada uma célula lá, né? Uma predisposição, uma química, né? Uma química no cérebro, e aí automaticamente vai ter essa predisposição no filho, no neto, até a 5ª geração, como você está dizendo, né? Por isso que é importante a família, o vizinho, enfim, ao perceber, né, é importante que se busque ajuda o quanto antes, tá? Porque no início da instalação da doença, a chance de recuperação é muito grande, né? Agora, quando realmente se torna algo crônico, né, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Nós temos casos, né? Eu já trabalho na área há mais de 25 anos, então nós temos casos assim bastante críticos que quando está na abstinência, que é o agravante, que a pessoa realmente tem vários problemas físicos e mentais decorrentes do uso, né? E do abuso mesmo, do uso de drogas e de álcool, infelizmente. Uma coisa só importante a ressaltar, isso que a Margarete está falando, é que a partir do momento que a pessoa que tem já essa predisposição, ela experimenta, ela usa a droga, o álcool, ela ativa essa química e ela passa a ser um dependente. Né? E assim vai sucessivamente aí 2 gerações. É verdade. E tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Isso, gente. Não tem cura. Isso, Margarete, frisa bem isso para as pessoas. Sim. Olha lá.
É muito importante. É muito importante. Não tem cura. Não tem cura. Uma vez dependente químico até morrer. Não tem cura. Não tem Uma cura. vez com tetrahidroisoquinolina instalado no cérebro, estará essa química ali guardadinha para o resto da vida. É por isso que no AA, né, é importante o grupo de Alcoólicos Anônimos, né, que é um grupo maravilhoso que trabalha na recuperação de alcoólicos, né, que são os Alcoólicos Anônimos, eles pregam muito isso. Evite o primeiro gole. Isso é muito sério, porque a partir do momento que você está sóbrio, pode estar sóbrio 10, 20 anos, experimentou o primeiro gole, acontece a ativação da química no cérebro e toda fissura, dependência, volta 4 vezes pior. Ou seja, a recuperação vai... O trabalho de se parar de novo vai ser 4 vezes pior do que teve há 10 ou 20 anos atrás, infelizmente. Então, por isso que realmente é uma doença. É como o diabético, né? O diabético ele tem que controlar a não ingestão de açúcar. No caso do usuário de droga e de álcool, ele realmente não pode, em hipótese alguma, usar qualquer tipo de droga e não pode beber, em hipótese alguma, porque ele vai ativar a química e a fissura volta novamente compulsivamente. Margarete, espera um pouquinho. Ô, Vinícius, você pode colocar uma musiquinha de fundo? Porque eu tô sentindo uma falta de uma musiquinha, sabe? Aquela musiquinha, entendeu? Para dar um ambiente mais tchan aqui, entendeu? E a câmera também mais perto. Tadinho do Vinícius. Gente, o Vinícius, ele é o bombril aqui dentro da Shalom. Ele é 1001 utilidades. Ele faz tudo aqui. Meu, ele vai ser muito abençoado. Porque esse menino aí, o sucesso dele vai ser, vai ser igual águia. Então, a gente está falando de não ter cura. Nós estávamos ali fora conversando e existem algumas casas de recuperação de entidades, né, religiosas, né, como protestantes e católicas, né? Sim. E eu não sei se existem outras, mas geralmente a gente conhece mais a Igreja Católica e as protestantes, que trabalham muito com essa área de recuperação, né? Tem casas de recuperação. E eu falando como protestante, porque eu sou protestante, a gente percebe que algumas pessoas, elas são muito leigas nessa área. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu percebo que está tendo um avanço, né, desse conhecimento sobre essa química, né, essa química que tem no cérebro. Então, eu percebo que algumas casas de recuperação, elas já estão aplicando os 12 passos, elas já estão aplicando esses programas que tem, né, nas casas de recuperação, que a gente estava falando, Amor Exigente, tem um outro lá de codependentes, lá que eu esqueci o nome. Codependência, 12 passos. Então, aí a pessoa, lógico, eu também sou a favor, eu acredito exatamente, como a gente estava conversando ali fora, no milagre. Eu acredito que Deus, ele pode restaurar o organismo da pessoa, porque foi Ele que nos fez, né? Foi Ele conhece cada célula do nosso corpo, Ele conhece cada membro, cada tecido, Ele conhece tudo do nosso corpo. E Ele é o Criador. Então, Ele tem o poder de tirar um câncer, de tirar uma síndrome de pânico. Ele tem o poder de restaurar todo o organismo, né? A gente sabe que Deus tem esse poder, que Ele faz esse milagre. Então, olhando por esse lado, as pessoas, elas acabam falhando em outra parte, que é conhecer sobre a química, conhecer sobre o real problema que é a química, e ela leva muito para o lado espiritual. Lógico, a gente tem, como evangélica, eu não estou dizendo que a gente não tem que espiritualizar tudo. Nós temos que espiritualizar sim, porque nós somos espirituais, que nós não somos dessa terra. Mas quando nós estamos nessa terra, a gente tem um problema, e esse problema a gente tem que sanar ele. E como que a gente faz isso? Usando a ciência da terra, né? Sem dúvida. Usando a medicina, usando os meios para poder melhorar essa situação. Então, aqui, como a doutora Margarete estava falando aqui, está dizendo que o problema químico, ele não tem cura mesmo. Esse problema, ele tem cura como? Não tem cura, ele tem uma prevenção, né? Exatamente. Né, Margarete? Ele tem uma prevenção. Você tem que se prevenir de algumas coisas que você fazia antes e que você tem que
mudar esses hábitos, não é isso, Margarete? Exatamente. Você pode explicar isso pra gente? Com certeza. No caso, por exemplo, quando a gente fala em processo de recuperação, é imprescindível a espiritualidade. Sem Deus, realmente não há recuperação. Mesmo falando, né, de todas as técnicas que existem para recuperação hoje, com os 12 passos, e todas as técnicas de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que é feito um trabalho em equipe mesmo para recuperação hoje em dia, que é instituído todas essas técnicas para recuperação, mas eu sempre coloco em todas as técnicas para recuperação. Se não tiver Deus, se não tiver a espiritualidade, se não tiver a religiosidade, não existe a recuperação. Eles falam lá o ser superior, não é isso? Em algumas comunidades se usa Deus mesmo, o ser superior, né, o poder superior. Poder superior, exatamente. Lá onde que meu filho foi internado era poder superior. Mas é Deus. Se não tiver Deus nesse processo de recuperação, realmente se torna muito difícil. A sobriedade, eu costumo dizer, não é um momento assim, não é se manter sóbrio. O estar sóbrio é estar, eu costumo dizer que é estar sumamente sóbrio, é estar com serenidade. Essa serenidade é estar Deus presente. Se você não realmente tiver essa força de Deus no processo de recuperação, realmente se torna muito difícil. Eu costumo dizer, né, hoje você tem bebida alcoólica em qualquer esquina. Você vai numa festa de criança, tem bebida alcoólica. Né? Então, para o dependente químico estar em recuperação e dizer não, né, e ter a consciência de que eu não posso, porque eu sou um doente, eu sou um dependente químico, eu não posso, eu tenho que aprender a dizer não. Para aprender a dizer não, para lidar com as questões emocionais, para realmente dizer não, eu não posso, ele tem que ter esse suporte profissional. Mas se ele realmente não tiver ali com a mãozinha de Deus, realmente se torna muito difícil. Então tem que ter realmente Deus ali bem juntinho nesse processo de recuperação. Senão se torna humanamente impossível. Impossível. Até mesmo porque na palavra do Senhor fala, que ele fala assim, esforça-te que eu te ajudarei. Ele não colocou essa palavra à toa lá, para enfeitar a Bíblia. Ele colocou lá porque ele sabe que tem casos que você vai ter que fazer os seus meios, como mudar esses hábitos. Tem casos que ele opera a maravilha e vai lá e cura e arranca essa química aí do cérebro. Ele faz, porque ele tem um propósito nisso. Mas tem casos que você vai ter que fazer um esforço de verdade, porque senão ele não colocaria essa palavra na Bíblia. Ele não fala assim, esforça-te. Por que ele está falando isso? Porque alguma coisa você vai ter que fazer. Alguma coisa você vai ter que abrir mão, alguma coisa você vai ter que falar não, como diz a Margarete aqui, entendeu? Porque eu fui no Cedro, em algumas reuniões que eu fui, lá falava que tinha um homem, uns senhores lá, eu até gosto de conversar com esses senhores, porque eles têm bastante experiências, né? Tinha senhores lá que eles iam dar palestras lá, inclusive tem um amigo meu que trabalha lá, que ele também é um recuperando, e ele falava, tinha um senhor lá que o que me chamou a atenção, que ele falou que um dia a mulher dele pediu para ele comprar um fósforo num bar que tinha na rua da casa dela, num bar que tinha quase na frente da casa deles. E ele falou que ele foi comprar esse fósforo. Olha para você ver, gente, como é sério essa química que tem no cérebro. É uma química que realmente ela é terrível mesmo, né? Ela é diabólica mesmo. Ela é diabólica, porque isso que me chamou a atenção nesse senhor. Ele falou que ele foi comprar o fósforo nesse bar. E quando ele chegou para comprar esse fósforo, ele pediu um fósforo pro cara. E aí ele colocou o braço em cima do balcão do bar. Ele falou que quando ele colocou o braço em cima do balcão para esperar o fósforo chegar, ele falou que na hora deu aquela vontade dele de beber. Veio toda a memória dele, a vontade. Foi o dispositivo dessa química acelerar. Falou, opa, perigo, perigo, perigo. E ele falou que quando ele viu que deu aquela vontade de beber, porque foi o dispositivo dele pôr o braço em cima do balcão, do bar, ele falou assim, gente, eu não posso mais entrar nesse bar e comprar esse fósforo. Ele falou que ele tinha que andar, quando ela pedia para comprar uma coisa que tinha no bar, ele falou assim, não, eu vou lá no mercado comprar, mas eu não vou entrar ali no bar, porque ali é perigo para mim. Entendeu? A gente, quando tá de fora, não conhece, pensa, ai, que radicalidade. Mas não é. Tem coisas que tem que ser radical mesmo. No processo de recuperação, inclusive, é ensinado isso. Evite lugares, pessoas. Exatamente. E você sabe quantos anos ele tá em recuperando? Mais de 20 anos que ele não bebia. Mas a predisposição está aí. Para você ver que ele tem uma predisposição, porque ele foi comprar um fósforo e aconteceu isso. O ambiente, o cheiro,
a situação toda, traz a lembrança, É, traz a memória. traz a memória, né? Que a gente tem um computador né? Na nossa cabeça, ela é um computador. E a doença mesmo, né? É. Que vai fazer com que a vontade, o É. desejo, se não realmente estiver em constante recuperação, realmente pode recair, pode ter 20, 30 anos de sobriedade que Exatamente. pode recair. Tinha se um- não tiver esse cuidado. Isso, e tinha um senhor lá também que ele falou que ele não tomava nem cerveja sem álcool. Não pode. Não pode mesmo, Não, né? não pode. E você, ó, não toma, esse negócio de falar assim, toma, quem tem essa predisposição, ele Pode, falou, não pode. quem tem essa predisposição não pode nem tomar cerveja sem álcool. Porque a Evite. cerveja sem álcool vai para cerveja com álcool mesmo. Evite hábitos, lugares e pessoas. E pessoas. O hábito de beber. Então, beber a Exatamente. cerveja sem álcool seria o hábito de beber. Exatamente. Evite, porque vai realmente recair. Vai recair. E as pessoas querem dar uma de super-heróis, né? É, e não consegue, Bate no né? peito, eu posso, eu consigo, eu já, faz Difícil. tempo que eu já tô liberto. E é uma mentira isso aí, porque eu tive experiências dentro da minha casa e com meu filho que foi internado e ele fazia isso e caiu, entendeu? E não pode, né? Não é verdade? É importante, já que você citou, nesse caso, a família, né, os pais, principalmente irmãos, aqueles que estão mais próximos, né? É sempre dizer o não. É não porque eu te amo. É realmente dizer o não. É, porque o não é pra... porque eu te É, amo, então. né? É importante ter essa postura mesmo, porque para ajudar, né? O sim, sim, sim realmente acaba agravando a situação. E a gente falando disso, Margarete, como identificar essa predisposição de um dependente químico? Uma pessoa que está lá, como que ela faz? Vamos falar dos filhos, os jovens são os mais afetados, né, dos Sim, jovens. sim. Como que fazer para identificar isso aí? Olha, existem várias dicas, né? Nossa, são várias, mas eu vou dar algumas aqui que são mais gritantes. Por exemplo, a gente sempre ouve a seguinte fala, né? Nossa, eu sou forte pra caramba para beber, né? Vou usar até o linguajar. Então eu posso tomar todas aqui que eu consigo, olha, eu posso até dirigir, tô bem, tô firme, não tô nem tonto, enfim. A gente ouve essa frase. Muito cuidado. O que acontece? Essa química instalada no cérebro, enquanto você está alimentando, você realmente consegue beber muito, usar muito, para que o organismo seja alimentado e seja ativada essa química no cérebro. Então, aquele, por exemplo, que toma um chopinho, por exemplo, e já fica completamente aéreo, esse não tem a predisposição. Então, nós precisamos mudar, né, quebrar esse mito. Se eu tenho grande capacidade de consumir, se o meu organismo suporta grande quantidade, é sinal de que eu tenho a predisposição. E essa já é uma grande, assim, já é um sinal de que se eu estou consumindo muito, se meu organismo precisa consumir muito para que eu consiga ficar, né, bem, legalzão, como eles usam essa linguagem, então é já o primeiro sinal de que eu tenho um problema. Então esse é o primeiro sinal que a gente consegue identificar. Pessoal, a gente vai para um comercial rapidinho, mas fica ligado aí que a gente vai continuar o nosso papo aqui, tá bom? As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Chefe, aqui vocês trabalham com cardápio variado, né? Sim, todos os dias nós servimos carnes de ave, bovinas, suínas e peixes. Além de contar com uma enorme variedade. Além disso, vocês trabalham com sucos e deliciosos lanches, né? Sim, nós trabalhamos também com sucos naturais, detox para desintoxicação, desinchaço. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Shopping Centro São José, no primeiro andar, na Companhia do Café. Olá, pessoal, a gente estava de volta de novo aqui, tá? Com a doutora Margarete, a gente vai continuar falando sobre o assunto da dependência química e ela vai estar nos explicando para a gente como identificar
né, essa pessoa que está com esse problema. A gente estava falando sobre a identificação, né? Então, um grande identificador é aquele que tem realmente a predisposição, a vontade, precisa beber muito, aquele que consegue realmente beber muito, usar muito, é um dos primeiros sinais para identificar que realmente ele já tem a predisposição. Aqueles que tomam um chopinho só e, olha, não consigo passar do terceiro, né? Realmente esse não tem a predisposição. É o que nós chamamos de bebedor social, né? São aqueles que não têm mesmo a predisposição. Tipo, ele bebe, mas ele sabe que dali ele não é só até ali. Ele não consegue mesmo passar dali. Agora, aquele que consegue beber muito, infelizmente, 20% da população, apenas 20% da população mundial não tem a predisposição. Hoje, já comprovadamente, tá? 20%? 20%. Que não tem. Perdão, 20% tem a predisposição. 80% da população mundial é o que nós chamamos que são os bebedores sociais. Então, 20% já tem a predisposição. Um outro sinal assim que é muito visível, por exemplo, é a negação. Né? Você pergunta, olha, às vezes a gente dá um toque, né? Nossa, você está bebendo demais, está exagerando, tal. Então, a primeira resposta é: imagina, eu só bebo socialmente, eu não sou, você está me chamando de alcoólatra? De forma alguma, é a famosa negação. Então, se você percebe a negação, já é um outro sinal de que a predisposição já está no estágio, a dependência química já está no estágio bem avançado. E isso você está falando só do álcool, né? Tem as drogas também, Sim, né? Que na verdade, não muda. Eu sempre costumo falar do álcool, porque o álcool é a droga socialmente aceita, né? É uma droga lícita, então, e hoje realmente os casos de alcoolismo são muito sérios. Então, e realmente é muito mais difícil recuperar um alcoólatra do que um dependente de crack, por exemplo. Olha tá? só. Existe um mito, né? Porque como é uma coisa legalizada, né? Exatamente. A título de informação, a cada 10 alcoólatras, apenas um consegue se recuperar. A cada 10 usuários de crack, 9 se recuperam. Então, essa é a estatística hoje. Infelizmente, isso não é divulgado nas mídias, porque não é interesse, né? De parar a divulgação. De 10 dependentes de usuário de droga, 9 se recuperam. De álcool, só um se recupera. Olha só, você viu, gente? Isso é uma informação que eu não sabia. Tá vendo? Então, é importante saber disso. Por isso que eu costumo falar do álcool, porque, infelizmente, depois do cigarro, é realmente a droga que mais mata no mundo, né? Nossa. Infelizmente. O álcool. O álcool. E não por conta realmente das diversas complicações físicas e mentais que a bebida alcoólica provoca. Margarete. E sociais também. E sociais, com sociais certeza. também. Margarete, e outra coisa também que eu aprendi lá, nessas algumas reuniões que eu fui, vamos supor, de pessoas, até o amor exigente, eu até falava assim, nossa, que radical, teve uma mãe lá que ela falou um negócio lá que eu quase bati na mãe, sabe? Eu achei ela muito radical, como o filho dela usava muita droga e ela fez de tudo para ajudar ele, aí ela começou a participar dessas reuniões, ele foi internado e caía, internado e caía. E aí ela teve que mudar alguns hábitos dela, porque ela era codependente dele. Sim. Então, ela estipulava horário para ele chegar em casa. Sim. Algumas regras que ela mudou, porque é a casa dela. E aí, o que acontecia? Ela chegava a trancar o portão, tirar a chave dele, a porta da casa, e ele não vinha no horário que era programado, combinado. Mais. Aí ela não deixava ele entrar, ele dormia na rua. E eu achava absurdo aquilo, entendeu? Mas a mãe está certa. Ela está certa, não está? Está certíssima. Então, você poderia falar sobre isso com as pessoas? Não porque eu te amo. É que realmente eles não seguem regras nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Então, é importante entrar, né, nas regras da casa mesmo, para que ele comece a ter uma educação de que é preciso ter uma mudança de vida.
Então, é preciso mudar os hábitos. Os pais, muitas vezes, no intuito de proteger, levam o pratinho pronto, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de um senhor que chega alcoolizado em casa, né? Um filho que chega alcoolizado em casa, né? Chega quebrando tudo e chega fazendo escândalos. Aí a mãe, né, com vergonha ou com medo, ou a esposa, vai, pega, colhe, põe embaixo do chuveiro, dá um banhinho, né? Vomitou na sala, vai lá, limpa, põe na cama limpinho. No dia seguinte ele acorda, está na cama, bonitinho, limpinho, cheirosinho, e realmente não se lembra o que foi que aconteceu. Isso é sério, viu, gente? Não se lembra mesmo, tá? As amnésias são realmente verdadeiras. Isso é verdade, não se lembram mesmo. Então, o que vai acontecer? Ele realmente vai fazer, esse histórico vai se repetir por diversas vezes, porque ele não está percebendo o que aconteceu com ele no dia seguinte. Qual seria a postura correta? É realmente deixá-lo do jeito que chegar, deixar o vômito ali na sala, não levar realmente a comidinha prontinha na mão, realmente fazer com que no dia seguinte ele perceba tudo o que foi que aconteceu na noite anterior. O estrago, né? Exatamente. Ele tem que ver o caos na vida dele, né? Exatamente. Ele tem que perceber. Então ele tem que entrar no ritmo da casa. Não chegou na hora para jantar, então assim, não tem janta, infelizmente. Tem que chegar no horário correto, né? Não chegou até 10 horas da noite, então não entra mais. E está certa essa postura dos pais. Olha. Nós não podemos facilitar a vida deles para que eles continuem no uso. Dói. Eu sei que deve doer muito para uma mãe e para um pai fazer isso, mas acreditem, eu não porque eu te amo. Eu repito inúmeras vezes essa frase, porque é só realmente dizendo o não é que eu vou conseguir ajudar meu filho, vou conseguir ajudar meu esposo e assim sucessivamente. É realmente fazendo com que ele enxergue todas as consequências dos problemas que ele mesmo está criando. É verdade. Nesse sentido, as justificativas acontecem muito mesmo, até para continuar a identificação. A negação, ela faz com que tanto a família quanto o dependente químico crie uma barreira enorme e negue toda a situação. Então, por isso que surgem muitas mentiras, né? Tanto da mãe que procura encobrir a situação, quanto do próprio dependente químico que, né, inventa inúmeras mentiras para poder também encobrir a situação em que ele se encontra. Então, é possível... importantíssimo assim jogar limpo em todos os aspectos, jogar as cartas na mesa mesmo, para que a situação venha à tona e seja discutido o problema e resolvido em conjunto. É só dessa forma realmente que a gente consegue identificar e trabalhar toda a situação. Olha só, tá vendo, pessoal? Você que está com uma pessoa que está passando por essa situação, não passa a mão na cabeça não, porque você vai estar estragando. Até mesmo porque que quando na sociedade ela tem regras, né? Sim, com certeza. Se uma pessoa ela infringe uma lei, ela é presa, não é verdade? Se ela infringe um trânsito, ela recebe uma multa. Exatamente. Não é verdade? Então por que dentro da casa não tem que ter regras também, né? Se você não pôr regras para o teu filho, para a pessoa que está na sua casa, e não falar esse não, que a doutora Margarete está falando aqui, o que vai acontecer? Lá fora, ele vai receber um não de um policial, vai receber um não de alguém lá e vai doer muito mais. Então é melhor ele receber um não de um pai, da mãe para ajudar ele nesse momento, para lá fora ele poder seguir tudo certinho para que a vida dele seja bem sucedida em todas as áreas. Ele seja um cidadão digno, decente, né? Que não seja discriminado, porque são discriminados, né? São, completamente. Quando o pai e a mãe passam a mão na cabeça do filho e ele não sai dessa zona de conforto para ele, vai chegar lá fora, não vai ter essa zona de conforto, né? Exatamente, que é o que sempre acontece. É o que sempre acontece. Aí vai chegar o momento de humilhação. Opa, tem pergunta aí, gente. Patrícia do Colonial, perguntando se é mito ou verdade a má formação com o uso de entorpecentes na gestação, a má formação do bebê. É verdade. Completamente verdadeira. Inclusive, a mãe gestante usuária de drogas ou de álcool, os bebês chegam a nascer com síndrome de abstinência. Eles têm o mesmo sofrimento que um dependente químico tem durante o período que ele está sem a droga ou sem o álcool, o bebê nasce, inclusive, com essa síndrome. Né? Ele também nasce com a fissura e o desejo do uso, infelizmente. E além de malformações e muitas outras consequências físicas e mentais, principalmente. Pergunta da Sofia também. Ela fala assim, hoje os entorpecentes também tem muita mistura, né, de químicos e tóxicos. Se isso colabora também para a dependência.
Sim, de certa forma, sim. Abrindo um parênteses, falando da maconha, por exemplo. A maconha, a folhinha da maconha, o princípio ativo, que, né, vamos chamar assim, que provoca o ar, né, digamos assim, né, para que o público entenda direitinho, que é o componente chamado tetraidrocannabinol, que é o que provoca, é apenas 3% que existe na folha. Essa folha processada, né, pelos processadores, vamos dizer outra coisa, né? Enfim, ela chega a ter mais de 4.000 substâncias químicas. E nós já pegamos, inclusive, a maconha que chega ao usuário até com 50% do tetraidrocannabinol, o que agrava muito mais ainda a dependência. Então, essa mistura, ela acaba não que intensificando o uso, mas ela agrava a dependência e agrava sequelas físicas, né? O usuário de maconha, aqueles que têm a predisposição de problemas psíquicos, como esquizofrenia e outras doenças mentais, apenas no primeiro uso, no primeiro mesmo cigarro de maconha que é usado, ele ativa essa genética que normalmente ele já tem instalada. Então, pode ser que ele nunca desenvolva, mas ao experimentar a maconha, ele pode desenvolver essa doença. É muito sério, muito triste. E, diga-se de passagem, com mais de 4.000 produtos químicos misturados na maconha, então, acaba até superando o próprio cigarro. Porque hoje em dia não tem aquela... ela não é, o pessoal costuma falar que ela não é mais aquela maconha natural, né? Não. Eles colocam outras químicas mesmo, que muito. prejudica muito mais, né? Veneno de rato e... Ixi, olha aí, gente. Vocês estão fumando veneno de rato. Oh, meu Deus. Muitas outras coisas. A Ellen São Sebastião está perguntando se geralmente os usuários passam a fazer o uso de entorpecente devido a alguma consequência psicológica. Na verdade, existe a fase de experimentação. De alguma forma, existe o experimentar, seja por um motivo ou por outro. Por exemplo, meu time ganhou, vou beber porque estou feliz. Meu time perdeu, vou beber porque eu estou triste. Então, existe sempre uma justificativa para se usar ou se beber. É importante nós tomarmos o cuidado de não justificar, porque não existe uma justificativa. Estamos falando de uma doença séria, compulsiva e fatal. A justificativa é um meio de negação, é um meio de tampar o sol com a peneira, digamos assim, de realmente da realidade que está acontecendo. Então, muitos usuários, isso eu escuto muito no consultório, né? Doutora, se você tivesse o pai que eu tenho, você ia beber todos os dias. Se você tivesse a esposa que eu tenho, você ia beber todos os dias. Não existe uma justificativa para usar. Existe uma doença séria, compulsiva e fatal, e eu estou dependente dela. Eu estou com um problema por ela. Os problemas que surgiram na minha vida familiar, conjugal, com meus pais, são consequências do meu uso. E não o uso é consequência dos meus problemas. A gente inverte a situação. Nossa. Falou tudo, né? Por isso que é bom a gente trazer uma doutora aqui, né, Meire? Fala aí, Meire. Isso mesmo. Eu estou muito feliz também com essa oportunidade de estar aqui, trazendo para vocês esse assunto, porque realmente é um assunto que preocupa bastante, é um assunto que é difícil de ser tocado, de ser comentado. Muitas vezes a gente não quer ouvir sobre isso porque dói, né? Porque é difícil, mas eu acredito que tem que ser tratado e que tem que ser mostrado e que tem que ser divulgado para que as pessoas entendam e compreendam tudo isso, porque é um assunto muito sério. Imaginem, né? Aqui em São José mesmo, nós temos milhares de dependentes químicos precisando de tratamento, e a minha parte entra exatamente nisso, nesse trabalho, junto com a doutora Margarete, né? Trabalho em consultoria de captação de recursos para essas ONGs, e da divulgação desse trabalho dela, e espero hoje, né, estar podendo passar para vocês tudo isso de uma forma assim, simples, de uma forma compreensível, que sensibilize vocês para ajudar muito nesse trabalho, que é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito bonito, e é realmente alguma coisa de a gente estar falando de amor ao próximo e de fazer alguma coisa, né, por aqueles que estão ao nosso lado. A gente não precisa ir longe, gente. Dentro de casa a gente tem um usuário, na vizinhança a gente tem, na cidade a gente tem.
né? A gente não precisa nem sair daqui das fronteiras da cidade para poder ajudar e para começar na nossa comunidade. Então, nós trabalhamos dificilmente, né? É muito duro, é muito difícil a gente conseguir manter essas ONGs, essas casas de recuperação, e a gente trabalha com as palestras para divulgar, a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com a boa vontade de vocês que estão em casa aí, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. A gente trabalha também com a parte do governo, mas é uma parte muito mais difícil, porque vocês não têm noção de quanto é difícil a gente conseguir organizar essas instituições com a documentação certa, correta, para que ela possa funcionar, a burocracia que é em cada papel, que a gente tem que aprovar para ter essa disposição, essa verba, para que essas instituições sejam atendidas e sejam supridas. E são instituições que precisam do básico, precisam de alimentação, precisam de um cobertor, precisam de roupa, precisam de voluntários, preciso de pessoas dispostas a ajudar e tentar minimizar esse problema na nossa sociedade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, espero ter sensibilizado aí vocês um pouquinho. Fala, Meire, as pessoas que querem ajudar, participar, o que elas têm que fazer? Então, vocês podem participar nos procurando, né? Também a gente sabe onde direcionar as ONGs que estão precisando, as casas de recuperação que estão precisando de ajuda e o que elas estão precisando. E também nós oferecemos palestras nas igrejas, nas escolas, nas comunidades, para reverter um pouco de verba, de alimentos para essas comunidades. Amém. Doutora Margarete, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Você que costuma dar essas palestras, né, dar essa assessoria, essa consultoria para essas casas de recuperação, o que mais te aflige, o que mais te aflige nessa situação que você fala assim, se eu pudesse abrir o cérebro da pessoa e colocar lá dentro dela para ela entender? Ai, Leila, olha, infelizmente dói porque a gente se depara muito, mas muito ainda com preconceito, infelizmente. As pessoas, mesmo com a internet, com toda a mídia, mostrando hoje, né, que nós estamos lidando com uma doença séria, mas existe ainda na sociedade a questão do preconceito, é um sem vergonha, né, ele para quando ele quiser, a família muitas vezes age de uma forma inadequada por conta disso. Então, o que a gente se depara demais com isso. Eu, sinceramente, eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem o esclarecimento de como abordar, como ajudar, como entender essa situação. Se a sociedade como um todo soubesse que estamos falando de uma doença séria mesmo e que necessita de um cuidado especial, talvez realmente não teríamos essa pandemia que temos hoje. Só para exemplificar, eu costumo sempre falar da dor de um dependente químico. Para a gente poder entender um pouquinho dessa dor, eu costumo dar um exemplo de um aquário. Imagina na minha mão um aquário com um peixinho dentro. Se eu tirar esse peixinho do aquário, o que vai acontecer com esse peixinho? Vai morrer, né? Ele se debate antes disso, ele sofre, ele agoniza, não é assim? Antes dele morrer, ele vai passar por um processo de dor muito grande. Esse processo doloroso é exatamente o que passa o alcoólatra em recuperação, o dependente químico em recuperação. É mesmo, né? Porque ele sai do meio que ele está. Exatamente. Então, para a gente entender a dor, é por isso que muitas vezes o dependente químico ele acaba cometendo atrocidades, porque ele realmente não consegue lidar com essa dor. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essa dor, começa a entender como lidar com essa situação, nós tínhamos mais armas, mais forças, mais, enfim, todo instrumento para poder lidar melhor com esse público, com essa população que necessita da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado, principalmente. Olha só, pessoal. Por isso que você que está nos assistindo, nós temos, inclusive, tem a Igreja Católica, né? Ela tem alguns núcleos, né? Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade.
tem o Naranon, Alanon, Amor Exigente, tem vários grupos, né, que ajudam. Tem várias comunidades sérias aqui em São José também. Tem. Comunidade Boas Novas, que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui em São José, no acolhimento, inclusive, de moradores de rua, que faz Olha um só. trabalho fantástico, né? E várias outras entidades também que são sérias, que procuram fazer um trabalho digno, tá? Então, existem várias comunidades que podem ajudar. Essas pessoas que estão nos assistindo, você pode procurar essa ajuda. Se você está com uma situação desse tipo na sua casa, vai a uma comunidade, né, do seu bairro, numa igreja católica, né, porque as igrejas católicas ela tem as informações, né? Sim. As igrejas evangélicas elas têm as informações da onde está tendo esses programas, né, de NA, de qualquer outro Naranon. E tem mais outro, não tem? Não tem mais outro? Tem o Pastoral da Sobriedade, Naranon, NA, enfim. Lá eu moro no Bosque dos Eucaliptos. No satélite tem um, né? Tem um núcleo lá. Tem, no satélite. Naquela igreja do Espírito Santo. Existem várias salas ali onde se envolvem várias reuniões. Isso. Então, você procura ajuda. Mas é fácil também, Leila. Basta clicar hoje no Google mesmo, o grupo de ajuda mais próximo da minha casa. Sempre vai ter um grupo de ajuda mais próximo. Vendo? Hoje tem internet aí para facilitar a vida Exatamente. da gente, né? Vai lá, do mesmo jeito que você pesquisa para ver um carro mais barato, Exato. né? Uma casa mais barata, uma roupa mais barata, faz isso. Procura lá no Google, vê um lugar próximo que você possa se encontrar com essas pessoas. São pessoas capacitadas, pessoas com experiências, capacitadas, que elas vão te dar elas vão te indicar o que você deve fazer. Porque às vezes a atitude que você está tomando está sendo errado, está tendo uma atitude que você está fazendo por amor ao filho ou à pessoa que você está tendo esse problema, e aí você está fazendo totalmente errado, que você está prejudicando mais ainda a pessoa, né? Sim. Prejudicando. Esses nãos aí que a doutora Margarete falou aqui, é necessário, né? Você que está usando droga, você que não tem forças para sair, busca ajuda. Apesar que essas pessoas, né, doutora, tem muitas que elas não conseguem nem buscar ajuda, né? Sim. E aí, o que acontece? Por isso que é preciso uma intervenção, ou de um familiar, um vizinho, enfim. Tem que ter uma intervenção, então. Porque realmente eles não conseguem mesmo, muitas vezes, chegar, né, até ajuda. Ou a própria negação, que faz com que eles não aceitem ajuda. Por isso que é importante realmente um trabalho efetivo para que eles digam sim e procurem por ajuda, né? Porque hoje as instituições elas não aceitam mais internações involuntárias, né? Tem que ser voluntário. Tem que ser, né? Então eles realmente precisam aceitar. Então por isso que é preciso ter um processo de intervenção familiar, saber lidar com a situação para que realmente seja feito um cerco, né? Digamos assim, para que ele aceite ajuda e entre em recuperação. Margarete, você costuma dar essa assessoria e essa consultoria nas igrejas também? Claro, onde me se uma chama, igreja te chamar, você com vai? Certeza. E você costuma cobrar? Então, normalmente a gente faz com a Meire. Cobrar é a Meire, né, Meire? Você acha, Leila? Não, na realidade, assim, tudo que a gente pensa é revertendo em função das comunidades. Então, a gente, às vezes, trabalha valores, trabalha em cima de alimentos, né? Coisas que vão ajudá-la nas comunidades. Pra reverter na recuperação. Porque é o que eu te disse, como eu disse para vocês, gente, é muito difícil a gente conseguir verba para ajudar essas comunidades, né? Então, como é difícil, a gente tem que fazer aquilo que a gente está ao nosso alcance de fazer. Margarete, para as pessoas que estão nos assistindo, se elas quiserem entrar em contato com você, qual o telefone, o WhatsApp, sei lá, passar para elas? Quer passar um e-mail, Meire? Melhor, né? E-mail, você quer passar um? Passa o teu e-mail e a tua nome. Ok. Vou passar o e-mail, que é maria.margarete, com i no final, tá? @hotmail.com, tá? Pode passar o e-mail que eu vou responder com o maior carinho para todos que tiverem mais perguntas, mais dúvidas, eu estaria à disposição, tá ok? E se vocês quiserem, não quiserem passar por e-mail, se vocês quiserem entrar em contato com a gente aqui, você tem o número do meu WhatsApp aí embaixo no programa, e você pode entrar em contato com a gente aqui da Shalom, que a gente entra em contato com a Margarete, com a Meire e passa para ela
a situação, tá bom? Margarete, Meire, eu quero agradecer vocês por ter vindo aqui, tá? Obrigada mesmo, vocês terem Nós é vindo que agradecemos. aqui, tá bom? Nós que agradecemos. Porque a gente sabe que é corrido dia a dia, né? Difícil. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Abençoando, capacitando vocês, dando mais sabedoria para vocês, mais inteligência. E que através da vida de vocês, que são os anjos do Senhor aqui, que vocês possam estar alcançando nações. Amém. Nações. Porque Deus, você sabia que Deus, quando Ele vê a gente, quando você está grávida, eu aprendi esses dias aí. Eu aprendi, eu achei lindo. Eu falei, Deus é muito grandioso, né? Por isso que ele pega Israel. Israel é um país pequenininho. Se eu não me engano, ele deve ser o país mais pequeno da terra. Mas pelo que eu vi no mapa. E Deus pegou Israel para ser a nação dele. Um Deus que fez o universo, ele pegou a nação menor. Porque ele transforma coisas pequenas em grandes. E aí eu aprendi que quando você está grávida, você não está grávida só do seu filho, você está grávida de uma nação. Você sabia disso? Sim. Nossa, incrível, né? Era incrível, né? Quando ele olhava para Rebeca, ele olhava para Sara, ele falou, há 2 nações aí dentro da sua barriga. É tremendo. Então, quando Deus ele olha para a gente, ele vê como coisa grande. Ele vê como algo que vai frutificar, entendeu? Então, eu desejo, no fundo do meu coração, que você, através da sua vida, você pode alcançar nações. Amém. Através da vida da Meire, vocês possam alcançar nações e que Deus possa abençoar a entrada de vocês em todo lugar que vocês entrarem. Entendeu? Que aonde você colocar a planta do teu pé, ali possa falar assim, aqui é meu lugar. Amém. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar grandemente mesmo. Até me emocionei. E quero agradecer você que está assistindo a gente. Obrigado pela participação. Obrigado por estar compartilhando o nosso programa. Tá? Entre em contato com a gente. Se quiser o número da Margarete, quiser entrar em contato, fala com a gente aqui que a gente direciona para ela, para a Meire, tá? E quero te convidar a participar todas as segundas e quartas-feiras, 11 horas da manhã. Segunda, quarta, essa semana veio atrasado o programa por causa dessa evolução que está tendo aqui, mas depois vai estabilizar isso aí. E você continua participando. Temos o aplicativo novo da Rádio Shalom. No Play Store você pode abaixar o aplicativo, porque o antigo aplicativo você não via vídeo, você só ouvia, né, as programações. Agora não, você pode assistir através do aplicativo as programações, tá? E fica aqui, continua aí plugado, conectado com a Rádio Shalom, que tem outros programas aí abençoados para vocês. Fica com Deus, Deus te abençoa e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa penetrar dentro do seu íntimo, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, obrigada Margarete, obrigada Meire. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim.